Qual é, Daniel? Cassim, bora pro bar hoje, cara. Cleitinho vai com a gente também. Qual é, Vini? Aí, tô indo, mas, pô, Cleitinho falou pra mim que não vai não, hein? Falou que vai no mercado com a esposa. Vacilão, mané. Ô, Daniel, deixa o Cleitinho quieto, cara. O moleque tá crescendo, deixa ele. Ô, campeão, desce aí uma saideira pra gente. Estava trocando ideia com o nosso brother Wellington e a gente estava falando do Sua Lenda. Tava comentando a diferença absurda que tem entre o livro e o filme, né? Inclusive, gosto muito do filme, né? E sem querer suar com aquele clichê de que o livro é muito melhor e tal. Na verdade, assim, é o único exemplo que você realmente pode escolher entre o livro e o filme sem suar babaca, porque são duas coisas totalmente diferentes mesmo, assim, tipo... São temáticas diferentes, tá ligado? As diferenças, quando você fala assim, o personagem, né, tem uma postura diferente, ou tem falas diferentes, esse tipo de coisa acontece em adaptações, né? Ok, faz parte. Nesse filme a questão é a seguinte, ali tem um montão de zumbi, né, praticamente, não explica muito bem o que é aquela criatura, né, que a humanidade inteira foi transformada, se tornou, vira um Walking Dead ali, né? Onde o Will Smith é o personagem principal, perdido ali no meio daquele mundo assombroso. E no livro, não são zumbis. Eles chamam de vampiros, não chamam? No livro? Usa essa terminologia aí de vampiro. Só que os vampiros se comunicam com ele, falam com ele, inclusive, né? Tentam convencer ele a se tornar um deles e tal. Nada a ver com o filme. Isso até explica, né, o fato dele ser uma lenda, porque, tipo, ele é o único ali que não se transformou, as pessoas falam dele, né, e tal. E aí o Wellington levantou um ponto que eu falei, caralho, né, faz sentido, nunca tinha olhado por esse lado, talvez porque, né, quando eu li, eu não tinha a mesma cabeça de hoje e tal. A impressão de que dá que o personagem principal tá ali lutando, se sentindo um herói, e na verdade ele tá enchendo a porra do saco da sociedade que evoluiu de alguma maneira, tá ligado? Seguiu em frente, ele tá lá pentelhando e querendo que as pessoas sejam como ele, matando quem não é como ele, tá ligado? Filho da puta, cara, O Will Smith chegava lá no rolê lá dos vampiros e falava assim, bom mesmo no meu tempo, não tinha essas maluquices aí, ó, todo mundo... Eu acho que é trazer essa coisa meio dúbia, né? Quem é o certo, quem é o errado, esse tipo de coisa assim. São conflitos ali, tipo, ele é uma sociedade antiga, sociedade nova, tem alguém errado, não tem ninguém errado, são pontos de vista, acho que é meio que isso, Então, né? a minha pergunta pra vocês é, o que difere essa crítica que a gente tá fazendo agora do mimimi nerd de, que sei lá, nessa época da vida do Logan ele já não tinha mais adamantium, então acho um absurdo, é meio anacrônico ele, né... Sei lá, o corte de cabelo dele nessa época era diferente do que tinha nas revistinhas. Quando eu assisti o primeiro X-Men, que eu fui pra assistir no cinema, mas infelizmente não me deixaram entrar porque eu não tinha idade, e eu enfrentei a fila inteira. Estreia mundial. Foi, estreia mundial. Primeira vez que a gente tá vendo esse tipo de coisa acontecer. Eu enfrentei a fila inteira pra chegar lá e nem consegui entrar. Eu fiquei tão frustrado que eu fui assistir o filme um tempão depois, assim, acho que já em vídeo, tá ligado? Porque eu era muito fã dos quadrinhos, tem minha coleção até hoje, mas tem só porque, né... Porque sim. Quando eu assisti o filme, era muito diferente, né? Na verdade, as linhas temporais ali não batiam com o que eu estava acostumado no quadrinho. Os personagens não se pareciam muito com as suas versões desenhadas ali, né? A aparência, os uniformes e tal. E num primeiro momento eu achei tudo uma merda, assim, tipo... Então, assim, eu meio que entendo a frustração de você vai criar uma expectativa, vai esperando uma coisa e é um negócio totalmente diferente, e outro filme e tal. Hoje em dia eu sei entender que essa parada, tipo, a adaptação cinematográfica é uma outra arte diferente, Sim, né? eu acho que quadrinho é pior, porque quadrinho você já tem uma referência visual, né? Livro, não. Mas a minha crise não era questão da produção em si. A minha crise na época do X-Men, por exemplo, era a ideia da fidelidade ao contexto original e tal. O Wolverine não tá de amarelo. Lamentei, tem que ser honesto, lamentei. Eu fiz esse tipo de crítica. Eu acho que hoje em dia a gente consegue até ver beleza na ideia da releitura, até porque a gente tem muito mais. Até porque, por exemplo, quando você para ali pra pensar realmente, a gente lembra, né, como é que funcionavam os uniformes deles, eram aquelas roupas pretas e tal, de uma equipe de super pessoas seria. Tem coisas que a HQ e a animação, elas aceitam que quando você bota ali pro live action, são completamente ridículas. O colar amarelo do Wolverine realmente não
não sei se funcionaria. Ia ser patético. Aquela máscara dele, que era uns bagulho, que era completamente, tipo, no que aquela máscara ajuda ele? Em nada. E aí é isso, né? Eu acho que, para além da minha adolescência ali, tinha esse desespero de achar que, pô, se não funcionasse agora, não ia rolar. Assim como houveram esses hiatos lá, desde do Batman do Tim Burton e do Superman lá na década de 80 e Mas tal. aí eu falo pra você, valeu muito financeiramente, cara. E quando vale financeiramente, acabou. Tá feito. Tudo bem que a gente viu um montão de estrago nesse meio de caminho, né? Viu um Demolidor meio bunda, viu um Quarteto Fantástico. Lanterna Verde. Caralho, não teve um Quarteto Fantástico. Não, pô, teve um último agora que eu tinha botado uma fé, porque tinha uns atores bons, Michael B. Jordan, tá ligado? A galera boa, mas eu nem vi porque falaram que era merda. E aí a gente assusta, né? Nesse caminho a gente assusta. Mas aí foi funcionando, foi vingando, né? Eu, por exemplo, nego sacaneio os da DC, eu gostei do Batman vs Superman e tal, achei legal. Mas o Esquadrão Suicida, meu irmão, puta que pariu. Acho que eu não tinha visto um filme tão ruim. Eu achei um filme divertido. Que isso? Eu não vi um filme tão ruim há muito tempo, cara. Sabe um bagulho engraçado? Eu lembro uma vez que eu tinha aula de tarde. Eu vou situar vocês no espaço-tempo que essa história acontece agora. Tinha acabado de chegar o Burger King no Rio de Janeiro. A gente falou, porra, a gente precisa comer esse sanduíche, sei o quê. Eu tava no colégio. Aí eu tinha aula de manhã e de tarde. A gente falou, porra, não vamos assistir de tarde não. A gente pegou, foi pro shopping. Foi pro Iguatemi, porque só tinha Burger King no Iguatemi. Eu estudava ali pela Tijuca, né? Aí a gente foi pro Iguatemi e a gente falou, tá, beleza, a gente vai comer, mas e aí? A gente vai vir aqui só comer Burger King? Aí falou, vamos no cinema. Era quarta-feira, era aquele dia de sessão mais barato. Aí a gente foi ver Missão Madrinha de Casamento. Eu saí do filme achando que era o pior filme que eu tinha visto na minha vida. Eu não ri de nada. Tipo assim, tinha uns 5 gatos pingados no cinema, geral sacaneando, achando uma merda. E aí, depois de um tempo, eu tava fazendo aqui uma zapeada pela Amazon, pela Netflix, não lembro qual das duas, e tinha esse filme. E quando eu vi, ele era cheio, tipo assim, das comediantes que eu acho muito boas, tá ligado? Uma galera, assim, que eu realmente gosto, tá ligado? Já vi alguma coisa de comédia delas. Eu não vou lembrar aqui o nome de todo mundo agora, mas, tipo assim, eram rostos conhecidos pra mim que eu sabia que eram engraçados. E aí, eu parei pra ver de novo e eu ri pra cacete o tempo todo. A gente muda, né? Assim, tipo, as pessoas mudam, a percepção que a gente tem das coisas muda junto e tal. E, inclusive, quando a gente muda, a percepção das outras pessoas a respeito da gente muda também. É um turbilhão ali de mudanças e de gente que odeia mudanças, né? E pessoas com dificuldade de aderir a mudanças. Eu lembro quando meu primo Mério tava pra casar, a gente andava muito juntos, a gente fazia muitas coisas juntos e tal. E aí ele começou a namorar, já tava noivo, se não me engano, na época, não sei, não lembro. E ele, na minha cabeça, ele tinha ficado muito diferente. Ele tava, tipo, muito ausente, sabe? Tipo, gente, era um momento diferente da vida, né? Ele tava dando atenção ali pro casamento dele, que tava já marcado e tal, correndo atrás das coisas dele de adulto. Ele mudou, eu não tinha mudado ainda, né? Eu continuava com a minha vida do mesmo jeito. Eu fiquei, né, chateado na época com ele, assim, tipo, porra, o Mério mudou pra caraca. É isso mesmo, mudou mesmo. E isso não é um problema. Ele tinha que mudar, ele precisava mudar ali, era um momento de mudança dele, entendeu? E eu acho engraçado que eu sei que você é uma das pessoas que mais odeia esse tipo de cobrança. Do tipo, pô, tu mudou, não fala mais comigo, não sei o quê. Eu comecei a perceber que isso era escroto, foi depois disso mesmo, desse insight aí com o meu primo. Hoje, olhando o cenário lá com o meu primo, eu vejo que o babaca era obviamente eu, sabe? Tipo, é fácil de perceber que eu que era o babaca que tava demandando uma parada escrota. Ô, meu brother, aquela moela ali é de hoje? Tá com cara não, mas traz lá pra mim. Valeu. Eu não sei exatamente como isso vai soar, né? Mas a ideia de amizade, pra mim, eu evito idealizar as amizades, no sentido de essa minha relação com essa pessoa aqui é isso aqui e vai ser isso aqui pro resto da vida, né? Ele é o meu melhor amigo, né? Esse tipo de situação, pra mim, é sempre frustrante. E eu acho que nem foi algo voluntário, eu não fiz isso de propósito, não fiz cálculos pra chegar nesse lugar, né? Eu acho que na base da tentativa e erro e da porradaria e das frustrações e tal, eu tenho layers de amizade. Uma pessoa que hoje assim, a gente divide muitas coisas em comum, porque a vida às vezes direciona a gente, né, nesse sentido, e ela tá ali. A gente tá naquele nível de amizade lá em cima e tal. Vai acontecer necessariamente dessa pessoa seguir uma trilha que às vezes não é a mesma minha e tal. Eu mantenho a admiração para essa pessoa, mas eu entendo perfeitamente que ela talvez não esteja ali do meu lado
a vida toda. Quando eu me sinto frustrado com determinada atitude de alguém, eu passo a cobrar menos dessa pessoa, saca? Minha forma de lidar com uma determinada frustração no nível de amizade, eu simplesmente não exijo, eu entendi que eu não deveria exigir isso dessa forma, e aí eu também passo a não dedicar o que eu costumava dedicar, né, a essa pessoa. Não, e assim, tem funcionado, porque eu não venho nutrir nenhum tipo de mágoa, de rancor, de raiva. Isso funciona muito bem comigo. Eu não sei como sou, assim. Você acaba evitando algumas decepções, né? Exatamente. E funciona bem. Sei lá, porque a pessoa tá cagando pra você e você dá pra ela exatamente o que ela tá pedindo, que é, tipo, um pouquinho de atenção quando ela quer e tá tudo de boa. Exato. O Vinícius falou muito bonito pra dizer que ele criou um sistema de milhagem da amizade dele. Onde ele atribui pontos e retira pontos pra saber até onde aquela pessoa pode ir e o que ele pode esperar dela. Finalmente eu entendi aquele esquema de, ganhou ponto comigo, hein? Assim, eu acho que não é exatamente isso. Sobretudo porque eu não faço nenhum tipo de julgamento de valor da pessoa, né? Eu não acho que ela é uma pessoa pior ou melhor. Assim, nem acho que a minha amizade atribui alguma coisa de valor à vida da pessoa nesse sentido, né? Ela é uma pessoa melhor que a minha amiga. Não, exatamente o contrário. Eu entendo perfeito. Eu só não vou demandar dela mais do que ela pode me oferecer. E esse patamar dela é flutuante, né? Total. Como eu trabalho com, né, tento, né, com zero rancores, zero raiva e tal, quando acontece, e acontece, né, da pessoa contactar, precisar ou não precisar, ou só contactar porque tá com saudade e tal, braços abertos. Eu reorganizo meus layers lá novamente, tá? Mas aí você pensa, essa pessoa aqui tá num esquema que não merece um abraço meu. O Vinícius tem um ranking de amizades em que ele sempre tá ali consultando. Eu entendo completamente o que você está falando sobre as suas amizades, mas eu ainda sinto um tom meio melancólico em toda essa ideia, entendeu? Na dinâmica. Talvez. Não, é porque você explicando esse método, ele soa mecânico, mas não é, ele é muito mais orgânico do que isso, né? Exato. Vamos botar em prática aqui, né? Eu tenho uma amizade, o Cássio lá com o Mério, organizando a vida autônoma dele, cara. Ele precisava organizar isso e tal. E aí, assim, sabe aquela amizade de vou fazer algo, trocar uma ideia com o brother. Ei, tá de bobeira, vamos fazer tal coisa e tal. E aí a gente entende que chega esse momento que ele tá em outra vibe agora e você simplesmente realoca aquilo ali, né? E, tipo, a amizade dele tá intacta. Eu não sei. Eu acho que eu talvez nunca tenha entrado na outra vibe, entendeu? Pode ser isso também, minha dificuldade de entender. Fale mais sobre isso. Eu sempre fui o cara que bora, tá ligado? E... É um puta talento, hein? De fato, parabéns. Mas em todas as ocasiões, Daniel... Cara, se eu não tivesse, tipo... Não ia ser... Cara, sei lá... Não, assim, já houve situações, por exemplo, que eu e o Daniel nos desentendemos, demorou, sei lá, 1 ou 2 semanas e a gente estava exatamente da mesma maneira que estava, e isso é, obviamente, isso é por conta dele, né, porque eu não tenho tanta habilidade com isso quanto ele. Mas, assim, na real, é que a nossa amizade é muito sólida, né, desde muitos anos, e aí a gente tem isso. A gente tem muita milhagem no Vinícius, então, porra, olha só, a gente teve uma briga aqui, a gente consegue trocar 250 pontos pra fazer as pazes, entendeu? Eu acho que de alguma forma parece escroto falando desse jeito, mas de alguma forma é isso. A gente tem uma bagagem tão sólida de amizade que é fácil a gente reorganizar, né, nossas... Porque necessariamente, eu sempre falo isso, que relacionamentos que não têm conflitos, eles são um lance de submissão. Alguém está submisso à ideia de alguém. Então, quer dizer... tende a haver conflito pra ser um relacionamento, saca? Mas também foi uma coisa que eu acho que a gente foi amadurecendo, né? E foi meio que parando de ter, né? Óbvio, Ao longo de anos. Definitivamente. Vocês lembram que foi no casamento do Cássio que a gente se reaproximou do jeito que a gente tá hoje, até hoje? A gente teve atos e, tipo assim, porra, a gente muda muito de quando a gente é criança, adolescente, agora adulto, e vai mudar quando for mais velho também, tá ligado? Enfim, a gente teve ali a infância juntos, algumas coisas vão acontecendo, tá ligado? Porque a gente tem aqui uma diferença que eu e Vinícius, que a maior diferença deve ser o quê? Uns 5 anos? Por aí mais, um pouquinho. E hoje em dia, não é tanto. Mas quando, por exemplo, você tem 15 e eu tenho 10, é muito diferente. É uma diferença realmente significativa. Coincidentemente ou não, eu acho que foi justamente esse período aí que a gente se afastou mais, né? Foi, Sim, obviamente.
E aí, tipo assim, já teve ali uma fase em que vocês tinham ali uns 18, o Cássio devia ter uns 18, eu devia ter uns 15, você uns 20, e aí a gente se reaproximou. Por algum motivo saiu de novo, e depois, quando o Cássio casou, tava com 20 anos, a gente voltou a se falar e aí não parou mais, né? Mas também, o legal é que, tipo assim, a gente nunca deixou de se falar 100%, pô, a gente sempre, se falou ali, internet e tal, não sei o quê. Mas também, cara, da minha parte, eu acho que vocês têm, a cobrança sempre foi zero. Porra, isso é muito legal. Pronto, aí é o sistema do Vinícius funcionando. Quanto mais demanda, quanto mais exigência, mais é difícil de uma relação saudável rolar. E aí, por isso que eu achei que, assim, funcionou desse jeito. Ô, campeão, desce aqui uma rodada de fogo paulista pra galera pra gente aquecer. Eu tava lembrando de uma cena muito escrota aqui, cara. É porque a gente não teve oportunidade de contar isso antes, aí eu acabei esquecendo. Eu acho que eu não comentei isso com ninguém ainda. Nas minhas férias agora do começo do ano, quando foi que a gente viajou, Daniel? Março. E aí a gente foi pra Argentina. Fomos num grupo, né, de 6 pessoas, né, Daniel? 6 pessoas. Foi um passeio muito maneiro, só que a gente deu azar da pandemia começar, né, no período que a gente estava lá. Né? Nem deu pra gente visitar os museus e tudo mais. Assim, ainda assim a gente conseguiu aproveitar alguma coisa lá do passeio, fomos em muitos restaurantes e bares e tal. A gente perdeu muita coisa cultural fechada, mas coisas culturais abertas a gente conseguiu ainda aproveitar. Fato, museus e exposições e tal, a gente perdeu o que era jardins e praças, a gente conseguiu ir e tal. Quando deu a data da gente voltar, os aeroportos já estavam num momento meio crítico por causa da pandemia. Ficamos com certo medo de não conseguir voltar e, de fato, a viagem da Argentina até São Paulo foi complicada, remarcaram, ia marcar para outro dia. Enfim, conseguimos sair da Argentina para São Paulo. Mas como o voo tinha sido, né, cancelado, adiado, e a gente correu atrás e conseguiu remarcar, conseguiu se encaixar num outro voo de última hora e tal. Quando a gente chegou em São Paulo, não tinha voo pra gente naquele dia. A gente ia ter que arrumar um jeito de ficar por lá quase 16 horas, tá ligado? E no final das contas a gente conversou com alguém da companhia aérea e eles conseguiram encaixar a gente num voo. Aí que hora que é o voo? Agora. Daniel já está lembrando da cena. O voo é agora. Onde é o portão de embarque? Do outro lado do aeroporto. Começamos a correr. Foi assim, imediato. Agora, vai, né? Olimpíadas do Faustão. Fall Guys. Né? Saímos correndo e o Daniel estava à frente. O Daniel sempre foi um cara, né, menos sedentário do que eu, né? Saiu correndo na frente, eu, né, fui correndo atrás dele, até que ele entrou na esteira, aquelas esteiras tipo dos Jetsons que tem nos aeroportos, sabe? Sei, tô ligado. E aí ele entrou na esteira e, obviamente, eu, sei lá, uns 5 ou 6 metros dele, entrei logo depois. E a esteira era pro outro lado. E eu só fui perceber quando eu tava no meio. Eu percebi que as pessoas estavam olhando muito pra mim, tava muito pesado de correr. Eu não ia parar e voltar pra ir por fora. A gente foi correndo por dentro da esteira, suando igual um filho da puta. Cena tão patética. Eu imagino. Nesse dia o Daniel perdeu muito ponto comigo. Eu só fui porque eu tava atrás dele. E aí o Elcio, que tava com a gente, passa por fora, olhando incrédulo, sem acreditar no que tava acontecendo. Caralho, cara, que cena escrota. A gente ficou pensando depois, assim, o que a gente poderia ter feito pra passar menos vergonha naquele momento. Pra, tipo, puxar o celular, botar a posição de selfie, assim, e falar: tá aí, galera, cumpri o desafio aí e tal, alguma coisa assim, sabe? Pra pagar menos mico, que foi muito ridículo, cara. Não, é porque não dava pra pensar em nada, porque estavam segurando o avião pra gente. Então, tipo assim, eu, Cássio e Elcio, a gente foi na frente, as meninas ficaram atrás, e aí, a partir do momento que a gente entregou o cartão de embarque e ficou esperando elas chegarem, eu não conseguia levantar de tanto que eu ria. A mulher, eu não lembro nem qual era a companhia aérea, mas ela ficou me olhando, tipo assim, esse menino vai ter um colapso, porque eu tava suando em bicas e rindo, e vermelho. E zero fôlego, né? Cada vez pior. Zero fôlego. Gente, eu só lamento não ter filmagem disso. Caralho, foi uma coisa meio Mr. Bean, férias frustradas, tá ligado? Não, se eu tivesse visto alguém fazendo, eu ia falar: tá de sacanagem, zoeiro, ninguém fazia um negócio desse. Aquele tipo de parada que você vê na ficção, você vê no sketch, você fala: porra,
forçadão isso aí, né? Eu lembro de eu já estar na esteira, olhar pra trás, o Cássio entrar e eu já tava... E aí tinha gente na esteira vindo de contra a gente. Cara, foi horroroso. E devia ser, sei lá, uns 20 metros de esteira que parecia 1 quilômetro, porque ela tava jogando contra a gente, né? A cada segundo que vocês passavam naquela esteira ali, querendo sair, devia ser de fato um século, uma eternidade. A gente conseguiria demorar muito menos se a gente parasse, ela levasse a gente até a ponta contrária e a gente saísse e continuasse correndo. Mas, mano, no nível da humilhação, brother, eu acho que foi menos humilhante continuar correndo. Brother, ali foi tipo assim, a gente já tá aqui, a gente vai até o final. Cara, tinha tudo pra ser. Não foi, mas tinha tudo pra ser uma grande videocacetada. Mas aí o que acontece? Se fosse uma videocacetada, pelo menos o cara estava tranquilo que ele não tinha esperado 2 anos pra ficar desesperado que algo ia ser útil nesse processo. Ô, padrinho, fecha aqui pra gente. Não, pra viagem não. Já cansamos de viagem, valeu.